Quero dar esse estudo aqui o título de Um Paralelo entre a Igreja Natural e a Espiritual. Amém? Vamos apenas escolher aqui uma escritura para nossa leitura, que vamos tomar com base nesse tema, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 24. Abra sua Bíblia, Mateus 13, 24. Como eu disse, eu preparei esse estudo já há algum tempo. Quando preparei, não tinha em mente aonde que eu iria ministrar. E dificilmente eu às vezes, quando preparo o estudo, fico focalizado no local. Não. Às vezes eu preparo o estudo independente de onde que eu vou ministrar, porque eu não estou focalizado no povo que está ali, apenas naquilo que Deus coloca em meu coração para estudar e depois ministrar. Então, eu creio que os irmãos vão ser esclarecidos, vão ser abençoados com esse tema, com esse assunto. Então, eu preparei já há algum tempo, talvez faz um mês, eu não sei quanto tempo fez, e senti no coração de trazer essa mensagem aqui para você hoje. Talvez eu venha repetir em outra ocasião, lendo mais alguma coisa, mas eu quero passar para os irmãos isto que nós coletamos daquilo que uma banda disse em seus sermões. Livro de Mateus, capítulo 13, vamos ler do versículo 24 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Digam graças a Deus. Querido Deus, amado Pai, agradecemos por essa leitura da palavra que fizemos, e agora nossa intenção é nos ocupar com essa escritura e com o entendimento que Tu tens para nos dar acerca disso, mediante a Tua palavra e aquilo que o Teu profeta mensageiro nos revelou acerca dela, através da Tua mensagem ao longo do Seu ministério. Ajude-nos, Senhor, esse é o nosso propósito, inclinar nossos pensamentos agora a Ti e a Tua palavra, para ter o entendimento do que nós acabamos de ler. Ajude-nos, Senhor, e que esse entendimento nos dê fortaleza, nos dê mais convicção, nos dê força, e que possamos depois falar disso com convicção daquilo que a Tua palavra nos ensinou. Abra o nosso entendimento então, Senhor. Damos liberdade agora ao Teu Santo Espírito para agir em nosso meio e para falar conosco. Fale com o Teu povo, fala com a Tua igreja que está aqui reunida neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome amoroso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Nós estivemos visitando alguns irmãos lá em Curitiba, Paraná, alguns meses atrás, E lá nós ministramos um tema intitulado A Plenitude de Deus na Igreja.
E me baseei em alguns sermões do irmão Branham, em especial no livro das Eras. O irmão Branham tratava bastante disso. E neste mesmo livro das Eras, o irmão Branham exaustivamente falava também sobre a existência de duas vinhas, a vinha verdadeira e a vinha falsa. No livro das Eras é onde você vai mais encontrar o irmão Branham tratando sobre isso. Ele fala isso em muitos seus sermões, mas no livro das Eras, eu percebi, na pesquisa que eu fiz, é onde ele fala mais. Então, o irmão Branham, ele sempre falava da existência desse problema, da existência de duas vinhas, que são duas igrejas, ou como ele também chamava de dois espíritos, que sempre estiveram presentes, ungindo dois grupos diferentes de pessoas. São, na verdade, dois tipos de igreja, sendo que uma é uma igreja carnal e a outra é a igreja espiritual. Então, ambas são religiosas, ambas possuem fé, ambas possuem uma unção, porém, embora sejam muito parecidas, cada uma delas segue um caminho diferente. Ainda que a falsa sempre tente usurpar o lugar da verdadeira, passando-se como se ela fosse a verdadeira e a genuína. Então, enquanto uma está mergulhada na profundidade de Deus, e isso é mais uma vez relacionado ao que o irmão Branham falou no livro das Eras, porque quando ele se referia à igreja de Éfeso, ele disse, era uma igreja, era um povo que estava aprofundado no conhecimento de Deus. O irmão Branham diz, ao mesmo tempo em que aquela igreja estava lá, com a profundidade de Deus, com a profundidade da palavra, na sua plenitude naquele dia, havia também uma igreja sendo formada e se aprofundando em uma outra coisa, que era o que o irmão Branham chamou lá no livro das Eras de a profundidade de Satanás. Então nós temos uma igreja espiritual que está aprofundando-se no conhecimento de Deus, mas há uma outra igreja carnal, a igreja natural, a falsa vinha, que tem a profundidade de Satanás. E ela está mergulhada nisso, diz o irmão Branham. Então ambas professam falar em nome de Deus, e por isso elas vão crescer juntas, vão crescer lado a lado, fazendo exatamente, quase que praticamente a mesma coisa, até o tempo do fim, quando a hora da ceifa, da colheita chegar, como nós acabamos de ler aqui. No tempo da ceifa, no tempo da colheita, vai ser separado então. Durante esse tempo, elas andarão juntas, e estarão por todo o tempo juntas, adorando, servindo, tendo uma fé, tendo uma doutrina, um credo. Deixa eu ler algo que o irmão Branham disse lá no livro das Eras. Ele escreveu o seguinte, lá na página 53. Há uma verdadeira igreja e há uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela, e não os eleitos, são os verdadeiros e os autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos, e é assim que é exposto nas 7 eras, ou seja, ao longo das 7 eras você vai se defrontar com isto. Uma igreja tentando matar a verdadeira. E é assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, é assim que é agora. É assim que será. Não pode mudar. São 2 ramos diferentes. São 2 linhas diferentes. São 2 vinhas, são 2 igrejas que seguem caminhos diferentes. O apóstolo Paulo, ele criou um quadro espiritual disso, tomando como exemplo Saul, lá em Gálatas. Eu creio que você deve se lembrar disso. Eu quero ler aqui. Onde ele diz que Esaú perseguiu seu irmão Jacó, e ele usou isso para ilustrar este problema aqui, esta verdade que o irmão Branham está afirmando aqui para nós. E Paulo, quando ele fez essa analogia, ele disse, até aqueles dias, Jacó foi perseguido por Esaú, e Paulo disse, até os nossos dias hoje, isso continua acontecendo. E aqui o irmão Branham fala no seu livro, isso foi no passado e até agora não mudou, continua exatamente do mesmo jeito. Gálatas 4, 22 em diante. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia,
o que era da escrava nasceu seguindo a carne. Era carnal. O que era da livre, por promessa. Ou seja, era um eleito. Era da eleição. Era um pré-ordenado. O que se entende por alegoria? Isso aqui é um tipo, é um símbolo do que nós sempre iríamos nos defrontar ao longo de todas as eras. Porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que o da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Nós que somos da eleição, nós que pertencemos à noiva, à vinha verdadeira. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Paulo disse isso. Aconteceu no passado, nos nossos dias é hoje. Agora vem o profeta dessa última era e diz a mesma coisa. Foi no passado, é assim agora. Não mudou nada. Então veja, Mamana disse que essas duas vinhas estariam lado a lado e se misturariam. Estariam juntas. Nós estudamos em alguns estudos, eu não lembro agora qual foi o título da mensagem, nós tratamos isso, mas isso foi baseado na mensagem e algo que o irmão Bana falou, onde uma das maneiras que você faz para identificar a vinha verdadeira e a vinha falsa é de apenas você saber quem é o perseguido e quem é o perseguidor. A vinha verdadeira nunca vai perseguir ninguém, porém ela sempre será perseguida. Aí, quando você souber identificar quem está perseguindo, quem é o perseguido, aí você já tem um quadro. Embora você saiba que está misturado e que às vezes você até não consegue identificar, porque são muito parecidas, este é um quadro que te ajuda a você ter um rápido discernimento. Então, essas duas igrejas, elas estão misturadas, de modo que não há como você separar isto aqui. Não há como. Elas estão juntas. Os eleitos e os destinados à perdição adoram juntos, convivem juntos, servem a Deus juntos. Porém, um é espiritual, e só o que esse espiritual quer fazer é desejar ouvir a palavra de Deus e servir a palavra de Deus. Enquanto que o outro, que é carnal, ele quer servir a Deus, ele quer crer em Deus, mas da sua maneira. Deixa eu ler o que o Mambana vai dizer para você, num sermão que não temos traduzido. Como eu disse, é uma pesquisa que eu fiz nos Sermões do Profeta. Então eu vou ler muita coisa aqui que você não tem, esses sermões você não tem. Mensagem, o maior do que Salomão está aqui. Ele pregou muitos com esse título. Esse é de 58. Aqui o profeta vai dizer, existem duas igrejas. Existe a igreja natural, existe a igreja espiritual. E ao se misturá-las, não há maneira alguma de separá-las. Como disse Jesus, um semeador saiu, é a palavra que acabamos de ler, e ele semeou sementes. Alguns semeou boa semente, e o homem mau semeou o joio. E o lavrador, que era o pastor, disse, vamos retirar o joio. Ele disse, você vai tirar o trigo com ele. Deixe-os crescerem juntos. Portanto, não há maneira de separar a igreja natural e a igreja espiritual. Ninguém pode fazer isso. Ninguém, nem um ministro, nem um pregador, ninguém. Ninguém pode fazer. Mas a igreja espiritual é a igreja eleita, chamada para fora e retirada somente por Deus. É Deus quem separa, é Deus quem escolhe, não é isto? E eles são os únicos que querem ouvir a palavra do Senhor. São esses que realmente querem ouvir e aceitar da maneira como ela é. Não importa quão difícil, parece estranho dizer isso, mas alguns homens estão predestinados para a destruição eterna. A Escritura diz assim, homens de outrora, pré-ordenados a esta condenação, para transformar a graça de Deus em lascívia. No capítulo de Judas. Então, nós não gostamos de pensar nessas coisas, sim.
Quanto menos pudermos falar, é melhor. Mas aqui nós temos que tratar isso. De vez em quando temos que mostrar essas coisas. O profeta diz, não é agradável falar disso. Né? Mas há algumas pessoas que nunca serão salvas. Não importa o que você faça, diz o Irmão Branham. E eles são muito religiosos. Eles são religiosos, eles se escondem na religião. Eles podem participar de um programa de alguma igreja denominacional, seja onde for. Qualquer atividade que a igreja estiver exercendo, grupos de oração na igreja, em casas de famílias, sabe? Eles são religiosos, eles gostam de participar dessas coisas. Eles gostam de estar sempre ativos, sempre trabalhando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa para a obra, porque eles são religiosos, uma banda diz que eles são. Mas sabe, essas coisas, atividades, você pode ver uma pessoa fazendo isso e você diria que uma pessoa que fazia isso é incrédula? Não, você nunca jamais diria isso. Mas esse é o disfarce perfeito do incrédulo, porque ele é religioso. É uma forma peculiar, sutil, dele conseguir dissimular a sua incredulidade. Participando de eventos, sempre fazendo alguma coisa, sempre estando ativo na obra de Deus, sempre fazendo alguma coisa. Esse é o disfarce perfeito do incrédulo, sempre se ocupando de alguma coisa, na igreja ou qualquer outro lugar. Então veja que o Irmão Branham ele afirma que a igreja natural ela é bastante religiosa. Ela por vezes, ao menos externamente, ela aparenta ser muito mais zelosa do que a igreja espiritual. O que significa que alguém pode até ser um membro muito fiel a uma igreja, a uma denominação, a um grupo, a um tabernáculo, porém isso não é o suficiente para torná-lo um cristão. Ninguém se torna cristão por ser um membro frequente de uma igreja, ou porque participa de alguma coisa, ou que está sempre atuando em alguma coisa. Não é isso que faz de uma pessoa, de um crente, um cristão. Não é isso. Deixa eu ler como a Bana fala no sermão que não temos traduzido. A fé que uma vez foi dada aos santos de 53. Aí está Esaú e Jacó, o quadro de Paulo, que o irmão Branham explorou muito ao longo do seu ministério. Vamos tomá-lo apenas por um momento. Ora, Esaú era muito melhor, muito mais cavalheiro do tipo cristão, como diríamos, como nós chamaríamos hoje, do que Jacó. Muito mais empenhado, muito mais religioso. Ora, claro que ele era. Esaú tomava conta do seu velho pai cego, ele arrebanhava os bois, ele saía para caçar e conseguia alguns veados e alimentava o seu velho pai. E Jacó era apenas um pequeno sujeito que ficava em volta da casa, do tipo preguiçoso. Mas qual era a diferença com Jacó? Jacó tinha a promessa de Deus, o direito da primogenitura. É isso mesmo? Um tipo perfeito de hoje. Alguém diz, bem, aqui está um bom homem, ele vai à igreja, e ele vai todos os domingos, ele é um bom pregador na igreja, ele pertence à melhor igreja da cidade, ele educa os seus filhos, ele faz isso. Isso é muito bom. Isso é bom como um cidadão, mas, irmão, isso nada tem a ver com o cristianismo. Nada. Sim, alguém pode ser muito fiel ao ministério, não é isso? É uma igreja, uma loja, né? Mas não é fazendo, auxiliando alguma coisa que vai fazer isso dele um cristão. Não é isto. Mambana continua. Você que vai à igreja, tem o seu nome em cada livro da igreja que há em Palm Beach, ou na Flórida. Eu acho que estava pregando lá. Isso nunca lhe fará bem nem um pouquinho. Ainda que o pregador possa descer a bandeira a meio mastro e dizer que você foi para o céu, mas a menos que você seja nascido de novo, você está perdido. Portanto, por ser um povo extremamente religioso, porque é isso que a falsa vinha é, e fiel ao sistema ao qual ele pertence, a igreja natural, ela tem historicamente colocado uma confiança exacerbada em suas próprias obras, seus próprios esforços, nas suas atividades, como pôde ser visto desde a origem da humanidade, desde quando a humanidade surgiu, desde quando essas duas sementes foram colocadas. Deixa eu ler algo que uma banda fala, um sermão não traduzido.
ouvindo, recebendo e agindo sobre a palavra de Deus, 60. E então vemos que esses dois, o povo carnal e o espiritual, é dessa maneira que sempre acontece. É dessa maneira que é hoje. Sempre foi assim. Caim e Abel no jardim do Éden. Foi lá que tudo começou, não foi? Quando o Éden foi criado, havia duas árvores para um homem fazer a sua escolha. Uma vinha a ser de sabedoria, a outra árvore vinha a ser de vida. Havia dois jovens, Caim e Abel, ambos religiosos. Um deles desejava a vida eterna, e ele ofereceu a Deus por fé um mais excelente sacrifício que Caim, um tipo perfeito das igrejas de hoje. A igreja natural e a igreja espiritual. E não há dúvida de que eu estou falando com ambas as classes agora. Ele está dizendo, eu estou falando com ambas as classes aqui na audiência, né? E talvez pela fita falarei com dezenas de milhares depois, quem o lesse, quem ouvisse essas palavras, né? Mas veja, a igreja natural é simplesmente a igreja carnal. Eles nunca são capazes de ficar acima daquela pequena coisa de eu me juntei à igreja. Se eu for à igreja, se eu fizer o melhor que eu posso, isso é tudo que Deus requer. Agora, essa é a mesma coisa que Caim fez. Ele foi e fez um altar. Ele fez um sacrifício. Trouxe os frutos da terra. E ele disse, aqui está Deus. Isso é o melhor que eu tenho. É pegar ou largar. É dessa maneira que o crente carnal crê hoje. Senhor, eu irei à igreja. Me unirei ao melhor grupo que eu puder encontrar. Eu pagarei as minhas dívidas para a igreja. Vou fazer o que é certo. Agora, aqui está o melhor que eu posso fazer. Vou ajudar a comprar um pouco de carvão para a viúva, ou vou dar às crianças algumas roupas. Isso está tudo bem, diz o Mambrana. Nada contra isso. Mas é isso. É isso tudo. Se quiseres isso, aceito. Se não quiseres, tu não tens que aceitá-lo. Agora, essa é a atitude da igreja carnal de hoje. Agora, segundo Mambrana, o crente carnal, ele pensa que ser cristão, então, é viver uma vida de compromissos em algum sistema, em alguma igreja, né? Está sempre envolvido em atividades sociais, dando suporte a uma organização, aos seus programas, recitando algum tipo de credo, alguma doutrina, ou servindo à sociedade de alguma forma. Mas nós já tratamos em alguns estudos que ser cristão, na verdade, é dar testemunho da própria vida de Cristo em si mesmo. Eu acho que falamos alguma coisa no outro culto, né? Nós tratamos um pouco sobre isso. Não seguindo a leis de algum sistema de alguma igreja, de um grupo de homens, mas seguindo uma lei que seja espiritual, escrita nas tábuas do nosso coração. Amém? Mensagem que não temos traduzida. Deus falou a Moisés, 53. Agora, eu creio que era a igreja natural. A igreja judaica que foi levada para fora do Egito, para a Palestina, era a igreja natural. O povo natural de Deus, que tinha uma lei natural. Vê? Mas nós, hoje, somos a igreja espiritual de Deus. Com uma lei espiritual escrita nas tábuas dos nossos corações, conduzidos de uma forma espiritual, não carnal, não sugestiva por quem quer que seja. Então, olha o quadro que o Mambrana aqui está criando. A igreja natural, ela segue uma mecânica, né? Ela segue leis rígidas escritas numa tábua de pedra. Mas a igreja espiritual, ela obedece a Deus porque tem suas leis escritas nas tábuas do seu coração. Então, enquanto a igreja natural segue uma mecânica, a igreja espiritual vive na dinâmica. Essa é a diferença. Graças a Deus. Então veja, a igreja natural, ela tem suas leis escritas em tábuas de pedra, mas a igreja espiritual tem as leis de Deus escritas aqui. Ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe quem ela é. Né? A igreja natural, ela tem que fazer um esforço para poder ser salva. A igreja espiritual faz obras não para ser salva, porque foi salva. A igreja natural faz obras para tentar alcançar alguma bênção. A espiritual faz porque ela já está sentada em lugares celestiais juntamente com Cristo. Essa é a diferença. As tábuas do coração é que ali estão gravadas as leis de Deus. E ele é conduzido, como diz Mambrana,
em espírito, pelo Espírito. Agora, o irmão Branham, isso foi uma coisa, porque nas pesquisas que eu fiz ele falou muito disso. E tem muita coisa que eu não vou ler tudo, mas só o básico para você entender. O irmão Branham falou muitas vezes em seus sermões que o que Deus mais exige da sua igreja é separação. Deus está em busca de separadores. A igreja espiritual busca isto. Mas a igreja carnal, a igreja natural, ela busca por misturadores. Rambana ele disse que a igreja eleita, ela foi chamada para sair para fora, porque a palavra igreja, eclésia, quer dizer exatamente isso. Então ela foi separada por Deus, ela foi tirada do sistema, ela foi separada com leis espirituais, que as regem, que as conduz. Mas Paulo, ele nos mostrou que a igreja de Jesus, então, ela é uma igreja separada. E essa separação, começa desde o próprio ministério. Você sabe lá que Paulo se apresentava como alguém que foi separado por Deus. Romanos 1:1. Olha a apresentação dele. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele foi separado. Os ministros têm que ser separados. E o próprio Espírito Santo revelou à igreja que era o seu desejo que os seus ministros fossem homens separados para o serviço. Atos 13:2, você vai ver isso lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, separe para mim, quem? A Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então veja, aqueles que Deus chama, Ele os separa. Então, na verdade, Paulo, ele foi separado desde o ventre materno. Desde o seu nascimento, ele já era um ministro separado para aquela obra pela qual depois Deus o chamou para fazer. Lá em Gálatas 1:15 ele disse isso: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Mas eu quero que você entenda que não é apenas o ministério que é separado. Toda a igreja de Jesus é um povo eleito de Deus, separado por Deus. Você que é um eleito, você que faz parte da igreja espiritual, a igreja eleita de Deus, você foi separado por Deus desde antes da fundação do mundo. Cada membro do corpo de Cristo foi separado desde o seu nascimento para servir a Deus e dar testemunho da sua fé nele e na sua palavra. Portanto, toda a igreja de Cristo é formada por um povo separado, tirado para fora do mundo, para servir a Deus. A igreja espiritual, ela não se conforma com as coisas do mundo e não se mistura com nada que possa macular a sua santificação. Porque a palavra separado, você sabe que quer dizer santo, ou vice-versa. Então, portanto, a igreja natural, ela está sempre em busca de misturadores. Mas a igreja espiritual está em busca de santificação, de separação. Ela busca por separadores. Vamos ler algumas coisas aqui que o Manda falou sobre isso. Mensagem que não temos traduzida. Deus falou a Moisés, 53. Agora, eles olhavam para cima para ver onde a coluna de fogo estava. O anjo do Senhor. Mas nós não buscamos hoje. Há simplesmente algo que acontece, que nós sabemos que Ele está aí. A coluna de fogo está aí. Você não consegue enxergar, você não pode vê-la, mas ela está aqui. O Umbanda diz, está em nosso meio. Você não consegue ver. Vê? Agora, e tudo o que eles eram, agora, eles eram um povo de Deus. Israel no Egito era o povo de Deus até que saíram do Egito e foram em direção à terra prometida. Então eles se tornaram a igreja de Deus. A palavra igreja significa chamado para fora. Eu amo isso. Os separados. Deus disse, separa-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Agora, as igrejas de hoje, muitas delas estão à procura de misturadores. Alguém que possa misturar. E talvez fazer um pouco disso e um pouco daquilo, e uma pequena recreação, e jogos de golfe, e talvez algumas festas e assim por diante. Misturadores. A igreja natural busca muito isso, anseia por isto. Então observe que a igreja natural, ela busca por misturadores quando o Espírito Santo deixa de atuar em meio ao seu povo.
Porque isso é para compensar a ausência do Espírito entre eles. Isso acontece quando a palavra deixa de ser pura no momento em que algo é acrescentado a ela, ou quando ocorre uma miscigenação, uma hibridação, ou quando os motivos e objetivos daquele ministério estão errados. Alguém pode estar ministrando, mas os seus motivos, seus objetivos podem não estar corretos e adequados conforme a Escritura. Ela também precisa, a igreja natural, ela precisa de misturadores, porque ela se conforma com o mundo. Ela também precisa de certos estímulos, até mesmo para adorar a Deus. Até mesmo para louvar a Deus. Tem que haver alguma coisa para misturar, para estimular. Como o que uma banda chamava, eu creio que você deve se lembrar, esse termo que ele usava muito, o evangelismo de Hollywood. Você lembra que ele falava isso? Com as suas recriações, não é isso? Porém, a igreja espiritual, ela não necessita de nenhum estímulo carnal exterior para louvar e adorar a Deus. Não precisa disso. A igreja natural necessita. Por isso que ela busca por misturadores. Mas a igreja espiritual não precisa de estímulos carnais. Não. Um sermão que não temos traduzido. Porta para o coração, de 58. Eu estou ficando tão doente e cansado deste evangelismo americano de Hollywood. E como é triste saber que não muito distante de nós há tabernáculos, igrejas, com esse mesmo evangelismo hoje de Hollywood, para criar uma recriação, porque a igreja natural precisa disso. Indo por todo o país, com anéis de diamantes, e mulheres de cabelos curtos, e prosseguindo, simplesmente continuando, e tocando baterias, em algum lugar, e saltando, pulando de um lado para o outro. Isso é uma desgraça, diz o Mambrana. Nós precisamos do avivamento dos velhos tempos de São Paulo e o Espírito Santo da Bíblia de volta à igreja, com alguns bons salvos do Espírito Santo para abrir os olhos das pessoas. Essa é a verdade, abrir os nossos olhos. Então veja, a igreja espiritual busca separação, mas a igreja natural busca misturar. Eles precisam de diversão, eles precisam de uma recreação, de show. Por que isso? Porque o Espírito Santo não está mais presente. Então qualquer artificialismo criado visa justamente isto, suprir a ausência do Espírito entre eles. Outra mensagem não traduzida, Jeová Jiré, de 61. Eles perderam o Espírito na reunião. É isso que está acontecendo. O Espírito não está entre eles. Então, eles têm que criar ferramentas para compensar aquilo que só o Espírito deveria fazer. Então, como não tem, então tem que buscar algum estímulo em algum lugar. E aí que entram os misturadores, sutilmente. O piano pode tocar, as baterias podem tocar, e as mulheres com suas roupas apertadas o suficiente, como salsichas, correndo de um lado para o outro no piso assim, pulando para cima e para baixo, mas deixa a música parar e eles param também. Agora acabou o estímulo. Não estavam soltando, gritando, pulando porque era o Espírito. Não, é porque tinha um estímulo carnal, uma bateria, alguma coisa. Então acabou o estímulo exterior, parou, acabou tudo. Não era o Espírito que fazia aquilo ali. Brincos e todos os tipos de coisas extravagantes do mundo parece com algum tipo de mágico em vez de um santo. Em um sermão do irmão Oliveira, ele chegou a falar até abertamente: se vocês trouxerem uma bateria aqui para esse tabernáculo, eu vou trazer um martelo e vou quebrar essa bateria em pedaços. Porque você não pode brincar com isto. Isso é um perigo. O rock and roll é muito sutil, ele fala. O irmão Brian também me disse: eu não uso bateria na minha igreja, porque o irmão Oliveira não usou bateria, porque o irmão Brano não usou, não precisou disso. Por que isso? Porque ele tinha mensagem da sua pureza. Isso é o suficiente para estimular a igreja. Mas quando acaba a mensagem na sua pureza, então tem que entrar essas coisas, esse evangelismo de Hollywood, porque a igreja natural busca por misturança, por misturadores. Mensagem que não temos traduzida ainda. Uma pena. Abraão, de 56. Quando Deus chamou a Abraão, sendo ele de 75 anos de idade, ele disse: separa-te da tua parentela. Veja, sempre foi isso. O povo de Deus sempre foi um povo que Deus mandou, ordenou que se separasse. Porque o povo de Deus é um povo separado para a santificação. É estranho como podemos mudar isso hoje. Deus chamou para a separação. Nós fazemos um apelo por misturadores.
Isso mesmo. As pessoas, quando estão escolhendo o seu pastor, vocês que fazem assim, eles querem um pequeno companheiro esperto, sabe? Que tomará uma bebida sociável e que não condenará o cigarro e algumas dessas coisas aqui. Um bom sujeito, que irá se misturar com a multidão, mas Deus quer separadores. Deus chama para uma total separação das coisas do mundo. Saí do meio deles, diz a Bíblia, e apartai-vos do Senhor, e eu vos receberei. Vê? Não um misturador, um separador. O Espírito Santo falou, separa-me Paulo e Barnabé para a obra. Vê? Uma separação. Deus separa o seu povo, o certo do errado. Observe, agora, Abraão era para se separar e para peregrinar em uma terra estranha que ele não conhecia. Não é um bonito quadro de hoje? Quando Deus, pela eleição, chamou você para o seu amado, para Cristo, então imediatamente Deus fala com você para separar-se da velha turma, da sala de bilhar, dos grupos de cortes e costura, onde elas contam piadas e continuam. Uma separação. O eleito que é predestinado, que é ordenado para a vida, ele é chamado por Deus para uma separação. Então veja, enquanto a igreja natural necessita de algum estímulo externo, como eu disse, para adoração, a única coisa que a igreja espiritual necessita hoje para adorar, para louvar a Deus, é do estímulo da revelação, mais nada, da sua palavra, como ela é. Não de algum prato de lentilhas do mundo. Ela não precisa disso. Ela não necessita de algum estímulo carnal para adorar a Deus. O único estímulo que a igreja espiritual precisa hoje é da revelação de quem ela é, de onde ela veio, para onde ela vai. É tudo que ela precisa saber. Então Deus, ele chama o seu povo para uma separação. E é exatamente isso que a igreja espiritual tem que fazer, porque Deus está em busca de separadores. Deus quer separadores. Diga isso comigo. Deus quer separadores. Mensagem que não temos traduzida. A fé vem pelo ouvir, de 54. Agora, Abraão, quando foi chamado para fora da Caldeia, a cidade de Ur, quem foi Abraão? Apenas um homem que caminhava por ali um dia. Eu adoro isso. Isso simplesmente me faz sentir bem. A voz de Deus falou com ele e disse, Abraão, separa-te do teu povo. Não é estranho que Deus nos faz separar-nos? Hoje o mundo quer misturadores, não é mesmo? Mas Deus quer separadores. Sim, o mundo diz, nós não queremos aquele velho pastor, ele é um velho conservador, ele não crê em deixar-nos fazer isto, aquilo outro. Queremos um jovem que seja um misturador. Mas Deus quer separadores? Separar-se. O Espírito Santo disse, separa-me Paulo e Barnabé. Também outra mensagem aqui, sem tradução. Jairo e a cura divina, de 54. Deus não quer misturadores, Ele quer separadores. Ele disse, apartai-me Paulo e Barnabé. Sim, Senhor, separar-se, sair do meio deles. Deus está chamando separadores e não misturadores. Ok, então vamos lá. Ele está chamando separadores. Então, se alguém mistura é porque não é chamado por Deus. Está claro isto? Ninguém que Deus chama vai misturar. Ele vai separar, porque Ele mesmo é um separado. É a sua natureza, não vai mudar a sua natureza. Como a própria igreja, que é separada. E vai aprender a fazer isto. Portanto, queridos, a igreja natural, ela é uma igreja comprometida com o mundo. Com o homem e com seus sistemas. Com seus credos, com as suas teorias, com as suas falácias. E está sempre disposta a sacrificar a palavra por uma interpretação privada de um ministro, de quem quer que seja. Então, Deus, Ele está em busca de separadores, mas a igreja natural busca homens que possam misturar a palavra com algo que seja até mesmo contrário a ela. Mensagem ouvindo, recebendo e agindo, 60. Deus não gosta de comprometedores. Deus não quer que a sua igreja se pareça com o mundo. Não.
Deus quer que a sua igreja se pareça com a sua palavra. Ele quer que a igreja reflita a Ele mesmo, o seu caráter. Que as marcas do caráter de Cristo, o seu Filho, esteja refletido nela. É isso que Deus quer. Ele não a quer atuando como o mundo. Ele não quer ter nada a ver com o mundo. Apenas pregar o Evangelho ao mundo e chamar aqueles. Deus quer separadores. A igreja natural, quer misturadores. Eles querem um pastor que não seja tão duro com eles e que lhes diga coisas boas e que não vá a fundo até eles e lhes arranque o couro fora. Irmão, é disso que nós precisamos. Então veja, um ministro ele não quer nunca jamais ser duro com o povo, ele nunca anseia, nunca fica buscando algo assim. Mas às vezes é necessário ele tentar chamar a atenção para o povo de Deus para que eles busquem santidade. Porque ele sabe que se ele não fizer isto, porque ele é um separador, é a sua natureza, é um ministro separado, ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, Deus vai cobrar isso dele. Mas claro, nós já temos visto casos aí onde eu viajei, de exemplo, um ministro famoso tem pregado muito forte contra a igreja, contra o pecado, e as pessoas que me dizem isso disseram, e as igrejas continuam a mesma coisa, não mudaram nada. Por que isso? Porque não foi o Espírito Santo, não é por força, não é por violência, não é por lábia, é pelo Espírito Santo. Um ministro tem que fazer isso, porque é a sua obrigação, mas ele vai fazer como? Com docilidade, com amor, com brandura, com paciência. Onde você vê alguma coisa sendo imposta carnalmente, nada vai fluir, nada vai acontecer. Ele vai estar apenas criando uma roupagem de religião, porque é isso que eles fazem. Eles disfarçam a sua incredulidade com isto. Mas aquele que é separador, ele vai fazer isso guiado pelo Espírito Santo. E quando é o Espírito Santo guiando, aí a obra acontece. Aí a igreja aprende a viver uma vida separada. Porque foi o Espírito Santo. Então, a igreja natural, isso foi uma coisa que também contei nos sermões de Mombrana, ela rejeitou a sua primogenitura. Ela tinha primogenitura e ela rejeitou. Como o caso de Esaú, não é isso? Que rejeitou, que vendeu a sua primogenitura. O maior problema enfrentado pela igreja natural é a rejeição da sua primogenitura. E uma das razões do envio do ministério de Elias para nós nos últimos dias é para restaurar a fé apostólica, a doutrina dos apóstolos e restaurar também esta primogenitura, porque quem é que passava a primogenitura para os filhos? Não eram os patriarcas? Então os pais da igreja legou uma bênção, legou uma primogenitura, uma doutrina, mas a igreja, em um dado momento, se organizou, rejeitou a primogenitura. Então agora Deus envia um profeta, um Elias, para fazer o quê? Para resgatar você, para trazer de volta a você a primogenitura espiritual que a igreja no passado perdeu. É para este fim que Elias estava aqui, para te trazer de volta a primogenitura. Deixa eu ler algo aqui. Malaquias. Vocês conhecem, mas eu quero ler mesmo assim. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, primeiro Elias dessa profecia foi João Batista, que precursou a primeira vinda. O segundo Elias, que traria a fé dos filhos de volta, a fé dos pais, seria o Elias dessa última era, o Elias de Malaquias 4. Amém? Então o que ele fez com esses filhos dessa última era? Trouxe para eles de volta a bênção da primogenitura dos patriarcas da igreja primitiva. É essa a figura. Então, nesta era atual, a igreja espiritual, graças a esse ministério de Elias, chegou à plenitude do Espírito, à plenitude da palavra. O que significa que a igreja voltou hoje à mesma palavra original da primeira era dos pais da igreja. Portanto, o mesmo ensino dos apóstolos foi nestes dias restaurado por meio deste ministério vindicado por Deus, que traz a igreja de volta à mesma mensagem dos cristãos primitivos, dos nossos pais lá atrás. A era de Éfeso possuía, o que eu disse lá no início, a profundidade de Deus, que era o que o Mambana falava lá no livro das eras. Mas que depois se perdeu a partir do momento em que a igreja se organizou, que foi quando ela perdeu a sua primogenitura, ela vendeu isto, ela trocou isto.
Mas agora, no tempo do fim, Deus está chamando para fora de todo o sistema organizado uma noiva, tirando da igreja uma noiva, a fim de recuperar aquela mesma profundidade de Deus outrora perdida. Portanto, Elias deveria vir para restaurar os filhos desta última era, as bênçãos da primogenitura que os pais da primeira igreja lhes confiaram lá no passado, mas que foram depois renunciadas quando ela se organizou. Uma vez que a igreja natural rejeitou a herança da primogenitura dos pais apostólicos, ela nunca mais pôde reavê-la outra vez, exceto os filhos espirituais. Nós podemos reaver isto por causa deste ministério, por causa desta mensagem, por causa deste alarido. Ela resgatou, trouxe de volta para você as bênçãos da primogenitura e tudo aquilo que acompanha isto. Então você sabe que lá nas tradições do antigo Israel, havia então aquela lei patriarcal, onde o pai passava os direitos legais para o seu filho primogênito, que era aquela herança da família, que era passada segundo uma linha masculina, né? O filho primogênito recebia, e quando ele recebia a primogenitura, ele passava a representar o patriarca, e então ali tinha os seus direitos, ele tinha alguns benefícios, alguns privilégios especiais, e o conhecimento que às vezes você pode conseguir adquirir através de como que era exercido isso, aquela tradição daquele tempo, até ajuda você a compreender de uma forma um pouco melhor como que era essa distribuição, como se passava, como que se transcorria essa passagem da primogenitura do patriarca para os seus filhos, para os primogênitos. Algum tempo atrás, eu não sei quando que foi isso, foram descobertos cerca de 2.000 tabletes de argila lá na Mesopotâmia. Escritos antigos de 2.000 anos antes de Cristo. Então, praticamente bem na época lá de Abraão, dos patriarcas. E esses tabletes já foram traduzidos, conseguiram traduzir o que estava lá, naquela linguagem cuneiforme, como eles chamam. E alguns desses tabletes, eu creio que eles foram chamados por 2 nomes por causa, talvez, das cidades. Eu não sei por que agora, mas esses tabletes, eles são divididos em 2. Um se chama Nuzi e um se chama Mari. Não sei se tem a ver com as cidades onde esses tabletes de argila foram encontrados. E quando se traduziu tudo aquilo ali, descobriu-se muitas coisas. E até as escrituras se tornaram mais claras. Porque você conseguiu perceber que muita coisa do que era feito pelos patriarcas seguiam uma lei que era lá daquele tempo, e que não tem registro na Bíblia. Mas essas argilas, elas nos ajudaram. Havia, por exemplo, lá entre eles, uma lei que dizia que quando um casal não tivesse filhos, ele teria como opção fazer de um dos seus escravos, seus servos, o seu primogênito. Então, quando o patriarca morresse, toda a herança de primogenitura passava para um daqueles seus servos. Você tem um caso perfeito disso, ilustrando isso na Bíblia, quando a Bíblia diz lá que Abraão, por não ter descendência, porque Sara não lhe deu nenhum filho, ele passou tudo para o seu servo Eliezer, não foi isso? Ele foi feito herdeiro de Abraão, foi feito o seu primogênito, embora não fosse nenhum filho. Mas por quê? Por que essa atitude? Foi uma escolha, foi uma revelação que Deus deu a Abraão? Não, era um costume. Ele veio daquelas terras pagãs, da Babilônia, e conservou, mantendo aqueles códigos de leis morais daquele tempo. Porém, essas mesmas tábuas de argila diziam que se em algum momento, por algum motivo, em alguma circunstância, a esposa desse um filho para aquele patriarca, imediatamente o escravo que tinha recebido aquela herança perdia. E tudo era passado então para o filho legítimo. E você sabe que quando Isaac nasceu, aquele que era o herdeiro de Abraão, Eliezer, perdeu tudo e passou tudo de volta para o filho herdeiro, para o herdeiro legítimo que foi Isaac. Essas mesmas argilas também contam que em algum momento o patriarca, se a sua esposa não lhe desse filho, ele poderia então gerar um filho com uma concubina para fazer do filho, com essa concubina, o seu primogênito. Mas essas mesmas leis lá das argilas também diziam que se alguma razão acontecesse da esposa original der um filho ao patriarca, aquele filho gerado pela concubina perdia a primogenitura e passava de volta para o filho original da esposa genuína. E você não tem um caso parecido com isso que aconteceu quando Ismael nasceu? Ismael era filho da
da escrava Agar, e ele se tornou primogênito. Mas o que aconteceu depois? Isaac nasceu de Sara, se tornou o filho legítimo, primogênito, e toda a herança de primogenitura passou para Isaac. Veja que eles seguiram exatamente aqueles códigos. E foi uma outra coisa também que foi descoberta muito interessante, porque por muito tempo nunca se conseguiu compreender exatamente o que impulsionou a atitude tanto de Esaú como de Jacó de fazer aquele câmbio, aquela troca de primogenitura. De Jacó dizer, olha, eu te dou tal coisa se você me der a primogenitura. E muitos não conseguiram entender como tão facilmente Esaú cedeu. Ah, tá bom, eu quero lentilhas, me dê, eu te dou a primogenitura. E alguns não entendem, e por muito tempo não se conseguiu entender por que Esaú teve essa atitude. Até que essas tábuas de argila, quando foram traduzidas, trouxe isso à luz. Porque existia uma prática, isso era muito comum naquele tempo. Não somente se vendia a primogenitura, como também se fazia a troca. Nessas mesmas tábuas foi contado um caso assim, inclusive eles dão um nome, está aqui, eu não vou ler porque é um nome muito complicado. Esse senhor, ele trocou a sua primogenitura por seu irmão por 3 ovelhas. Me dê 3 das tuas ovelhas, a primogenitura é tua. Era uma coisa muito comum naquele tempo, se fazia isso. Então veja que essas coisas ajudaram a trazer um pouco de luz. Então era uma prática comum. Então, quando Esaú fez isso, fez essa troca, ele fez por quê? Por causa de uma revelação? Não, porque ele seguiu aquela prática comum. Mas por que Esaú fez isso? Porque ele estava agindo como misturador, que se conforma com o mundo e age com o mundo. Não interessa que essa foi uma lei do mundo lá, ele não devia ter feito isso, ele teria que ter feito algo diferente. Porque a Escritura diz que, porque ele fez daquela maneira, por ter se conformado com as leis, os códigos daquele mundo, ele profanou da sua primogenitura. É isso? Onde é que está isso aqui? Deixa eu ler. Hebreus 12:16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Esaú foi profano. Ainda que tinha leis legais para justificar aquele gesto, não era para ter feito aquilo. Ele fez isso porque ele era um misturador. O misturador se conforma com as leis dos homens, com os ensinos dos homens. Mas a igreja espiritual não faz isso. Ela vive separada. Ele foi um profano que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então veja, em um sentido espiritual, vamos trazer para o espiritual agora. A raça humana, ela perdeu a sua primogenitura desde a queda lá no Éden. Foi lá que começou a primogenitura espiritual. Quando Satanás introduziu a semente da impiedade para perverter aquilo que era santo. Porém, o irmão Branham também usava a figura dessa profanação aqui que Esaú fez para ilustrar exatamente o que a igreja natural fez lá no passado. Ao vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas romano, trocando a doutrina apostólica por credos, por trindade e a tradição apostólica da igreja romana. O que ela fez ali? Ela vendeu sua primogenitura. Então, ela renunciou às bênçãos espirituais dos pais da igreja. Quando a igreja se organizou, ela fez isso. Ela renunciou à sua primogenitura que os pais estavam ali outorgando para os crentes. Quando aceitou corromper a doutrina apostólica com falsos ensinos e tradições pagãs. E uma vez que um grupo qualquer se organiza, ele estará com isso rejeitando também a sua primogenitura. No momento que ele se organizou, que se denominou, rompeu com isto. E ele jamais vai poder reaver isto outra vez. Não pode. A igreja natural não pode reaver a sua primogenitura. Mas graças ao ministério de Elias, que converteu os corações dos filhos desta era, de volta à doutrina dos pais da igreja, a noiva do tempo do fim foi convertida de volta às bênçãos patriarcais apostólicas, reavendo agora de novo os seus direitos de primogenitura. Você está entendendo isto? Deixa eu ler algo aqui que o Mambana disse no sermão que não temos traduzido, combatendo ardentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos, de 53. Agora, muitas pessoas hoje dizem, irmão Brana, você não acha que o comunismo é horrível? Sim, é horrível, mas isso não é o anticristo. Não, Senhor. Jesus disse que o anticristo seria tão parecido com o real que enganaria os próprios eleitos, se possível. São as pessoas religiosas. A falsa vinha, a falsa igreja, a igreja natural, ela é o anticristo, porque ela é anti-palavra, é anti-revelação, é anti-espírito.
Ela busca por misturadores e não separadores. É aí onde isso entra. As pessoas procurando e preocupadas, não é isso? Com os rumores de guerra, com Putin, com a Rússia. O profeta disse, não, o anticristo está aí, entre nós, no meio de nós. Entre aqueles que se dizem a igreja, mas são apenas religiosos. É aí onde isso entra. Vamos voltar ao princípio, lá atrás. Sim, sempre quando você quer compreender por que as coisas estão acontecendo, volte lá para trás. E aí você vai entender o rastro da serpente. Vamos lá para trás, irmã Brana. Aí ele vai dizer, volte ao jardim do Éden. Nós até mesmo poderíamos ir antes disso. Talvez se referindo àquela rebelião que aconteceu lá antes, né, nos céus, quando Satanás, o Lúcifer, arrastou 1/3 dos anjos, não é isso? Nós podemos ir lá para trás, mas vamos começar ali pelo Éden. Vamos voltar os 2 primeiros rapazes que nasceram nessa terra. Caim, em primeiro lugar. Na verdade, ele deveria ter o direito de primogenitura, mas a perdeu exatamente como Esaú. Assim como a primeira igreja da igreja mãe. De quem ele está falando? De Roma. Quando a igreja lá se organizou, quando a igreja de Roma se organizou, ela perdeu a sua primogenitura. Se organizou, como você quiser chamá-la, por todo o caminho, perdeu a primogenitura. A igreja natural perdeu a sua primogenitura quando ela renunciou à primogenitura, às bênçãos patriarcais dos pais da igreja. Então, quando a primeira igreja se organizou lá em Roma, teve então início a uma apostasia e ao abandono da fé genuína na sua pureza, que foi substituída pelos dogmas. Foi ali que a igreja cristã natural se separou da igreja espiritual ao trazer para dentro doutrinas que estavam fora da Bíblia. O gafanhoto denominacional conseguiu entrar e destruir a semente e a casca lá naqueles dias, tirando a verdade e colocando uma mentira no lugar dela. Vamos ver onde Mambana explica isso, porque essas palavras eu estou tirando do sermão dele, a restauração da árvore noiva. Agora, este pequeno companheiro começou a destruir o quê? O gafanhoto entrou na casca. Observe o que ele fez. Começa a destruir a casca. O que ele fez? Fez uma igreja natural para uma igreja espiritual. Sim, Senhor. Ele tirou a verdade e deu-lhe uma falsa. De onde foi que a primeira doutrina veio? Fora da Bíblia. Vocês historiadores, vocês sabem de onde ela veio. De Roma. Exatamente onde isso começou. Lá eles começaram a aceitar dogmas. Lá eles começaram a rejeitar a sua primogenitura, a vender a sua primogenitura. Deus estava determinado de que esta Bíblia seria escrita. Essa é a palavra de Deus. Não podemos tirar dela ou acrescentar a ela. É para deixar exatamente da maneira como ela é, a palavra. Amém. Então veja, no concílio de Nicéia em 325, é a data que Mambana gostava de escolher para dizer, ali foi a ruptura. Ali foi a separação da igreja natural da espiritual. Ali foi quando a igreja natural vendeu ou trocou a sua primogenitura. Aconteceu ali. E você sabe que o Mambana sempre falava que depois de 50 anos ocorre um jubileu. E quem era escravo, depois de 50 anos, tinha direito a se libertar, não é? Se alguém teve que vender uma terra para cobrir uma dívida, depois de 50 anos do jubileu, ele tinha direito a reaver a sua terra novamente, não é isto? Mas vamos voltar à figura do escravo. Se ele depois, no jubileu, ele decidisse continuar-se como escravo, ele teria a sua orelha perfurada, não era isto? Então veja que quadro interessante aqui, porque depois dessa ruptura, depois que a igreja romana se escravizou pelo homem, pelas doutrinas do homem, passou-se um jubileu, passou-se pouco mais de 50 anos, 56 anos para ser mais exato, mas é um jubileu. Depois de 50 anos houve um outro concílio, o concílio de Constantinopla em 381, foi ali de fato que a doutrina da Trindade foi estabelecida, foi sancionada. No primeiro concílio estava apenas se desenvolvendo ainda, eles tiveram que buscar outros teólogos, porque não era bíblico. Então depois de todo esse tempo, de 50 anos, depois de um jubileu, eles conseguiram oficializar então a doutrina. Então o que aconteceu ali? Ali a igreja romana teve a orelha perfurada, acabou, foi jubileu. Perdeu de vez, ele teria talvez um direito ainda de recuperar a sua primogenitura, mas ali ela sancionou a sua incredulidade. Deixa eu ler algo que a Mambana fala aqui.
ouvindo, recebendo e agindo sobre a palavra de Deus. Também não temos traduzido, de 60. Agora, está prometido que nesses dias Deus derramará do seu Espírito. Sim, nós tratamos um pouco disso no último culto. Primeiro haveria uma parúzia, um manifestar especial do Espírito Santo. O irmão Bana diz, meu ministério é esse, é para declarar que esse Espírito, que Cristo, Deus, está aqui, para edificar uma igreja, para fundamentar uma igreja, derramar a chuva serôdia, temporã, para amadurecer o grão, preparando ela para a colheita. Nesses dias Deus derramará do seu Espírito. Está prometido por Daniel que as pessoas nos dias em que a pedra atingir o pé da imagem, o povo que conhecer o seu Deus fará proezas. Profecia após profecia, e todos os seminários, o mundo não pode tirar isto. Deus irá fazer isso de qualquer maneira. E as pessoas acompanharão a isso, vê? O carnal, a igreja natural e a igreja sobrenatural. Veja, a palavra faz a diferença. Isso é o que pensava Jacó. E não importa o que aconteça, sei que nunca poderei ser abençoado, a menos que eu tome posse do direito da primogenitura. É dessa primogenitura que eu vou ter que tomar posse. Isso é uma figura da igreja espiritual. A igreja espiritual tem que buscar pelo genuíno, tem que buscar pelo original, tem que buscar por uma separação. Ela toma posse daquilo que é verdadeiro e permanece com isso. E ela não abandona isso, não rejeita isso por nada. Ele vai dizer, mas Esaú odiava. E os seus filhos, os filhos de Esaú, espirituais, ainda fazem a mesma coisa neste dia. Eles odeiam isso. Sempre foi assim. É apenas um quadro aqui que o irmão Branco está usando para dizer para você. A igreja natural rejeita e odeia a primogenitura. Ela quer viver uma vida misturada. Ela quer viver debaixo de dogmas, ela quer viver debaixo de emoções, de sensações, ela quer isto. E ela odeia o original. E se alguém está aí dando testemunho do original, ela abomina isto. Porque foi o que ele disse, eles vão perseguir isto e vão tentar até matar a verdade. Porque ela odeia a primogenitura. Quando os primogênitos se apostam à primogenitura, a falsa, ela se sente muito incomodada. Amém. Então, veja, a igreja natural, ela odeia a primogenitura. Obviamente que ela não poderá, por causa disso, então, herdar juntamente com a igreja espiritual. Como nós dissemos, né? A casca não pode herdar com o grão. Não pode herdar juntos. Porque ela não possui nenhuma herança espiritual. Porque assim como o filho da escrava Agar e o de Sara não puderam herdar juntos, porque eram sementes diferentes, da mesma maneira, a igreja natural e a espiritual não podem compartilhar da mesma herança, da mesma fé, da mesma doutrina, da mesma bênção. Não pode. E uma das principais bênçãos que a igreja espiritual está aguardando é o seu arrebatamento. E o arrebatamento é só para quem? Para a igreja espiritual. Para aqueles que viveram uma vida separada. Isso faz parte da sua herança. Porém, como eu disse, o arrebatamento pertence apenas à igreja espiritual, à descendência espiritual de Abraão. Mensagem do irmão Branham: a semente não é herdeira com a palha, de 65. O incrédulo não pode herdar com o crente. Eles não podem ter o mesmo testemunho, não podem ter a primogenitura, não pode. Não é possível. Aí é que está o problema hoje. Você não pode fazer com que um pintainho denominacional creia com uma águia. Você simplesmente não pode fazer isso. Aí é onde vem o problema. Você tem que crer em toda a palavra de Deus. Você não herda juntamente, nem você se unirá com isso. Você não pode fazer isso. Você terá que ser águia ou galinha. Ou você aprende a viver uma vida separada, ou você vive uma vida misturada de qualquer jeito. Mas a igreja espiritual, ela vai ter uma preocupação de ter um testemunho fidedigno e correto com a palavra. Mas veja, nós vamos tratar um pouquinho isso, vai ser lá amanhã em Itajaí. Isso só acontece com aqueles que são eleitos. Isso é somente para a semente eleita.
Para os outros que são a igreja natural, ainda que ela tenta ser religiosa, ainda que ela se esforce, ela não consegue. Porque, como dissemos, falta aquela semente germe dentro dela para florir, não é isso? Para corresponder à luz desse dia. Mas a igreja natural, ela não vai conseguir isto. Aí é que está o problema. Não poderia, nem você se unirá com isso. Você não herda juntamente, nem você se unirá com isso. Você não pode fazer isso. Você terá que ser águia ou galinha. Não poderia ser herdeiro com Ismael. Não. Quando veio Isaac? Não. O descendente da escrava. Por causa da dúvida. Sara duvidou da palavra de Deus. De que Deus fosse capaz de guardá-la. Observe Abraão. Abraão não duvidou disso. Sara duvidou. Ela foi quem o fez. Não foi Adão quem duvidou. Foi Eva que duvidou. Tampouco pode o natural ser herdeiro com o espiritual. Não mais do que podem os filhos de Ismael serem herdeiros com os filhos de Isaac. Não mais que o carnal possa herdar com o espiritual. A igreja natural. Há uma igreja natural, que essas mulheres aqui tipificam, e há também uma igreja espiritual. Deste modo, a igreja natural e a igreja espiritual não podem herdar juntas. Elas são duas diferentes, tempos separados, dois povos diferentes separados, sob dois pactos diferentes separados. É por essa razão que o arrebatamento é diferente e será somente para a descendência real de Abraão. Somente. Não pode vir pela natural, a descendência carnal da igreja, porque ela rejeitou a sua primogenitura. Terá que ser a descendência real da palavra de Deus através de Abraão, a descendência real. É por isso que o arrebatamento tem que ser primeiro. Porque lembre-se, nós os que estamos vivos e permanecemos, não impediremos ou estorvaremos aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, quem que vai ressuscitar? Aqueles que receberam no seu tempo a fé de arrebatamento, não é isso? A mensagem desta hora é que te dá a fé de arrebatamento, a fé de ressurreição. Nós, os que estivermos vivos e que permanecermos, seremos levados juntamente com eles e encontraremos com o Senhor nos ares. Observe, e de novo está escrito, e o resto dos mortos não tornará a viver por 1000 anos. Portanto, eles não herdarão juntamente, eles não estarão juntos no arrebatamento. Absolutamente, há uma igreja natural e há uma igreja espiritual. Uma igreja carnal e uma igreja espiritual. Amém? Eu já estou aqui quase encerrando. Eu vou dizer, como eu disse para você, eu não vou aqui expor tudo, porque o tema é muito extenso, né? Mas só para concluir, eu quero só ler mais aqui algumas coisas que o Mambana falou sobre esse tema, porque ele fez este paralelo dessas duas igrejas, a carnal, a natural e a espiritual. E Mambana, ele diz, esse foi um outro termo que eu vi ele repetir muito nos seus sermões, ele disse que a igreja natural, Deus o coloca na prateleira. Já viu isso em algum sermão? Ele usava esse termo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele deixa guardado, não usa mais, não tem utilidade. Deus não pode usar nada, Deus não pode tirar proveito de um sistema organizado, daquela igreja que renunciou à sua primogenitura. A partir do momento que um grupo, um sistema, seja qual for, se organiza, né, Deus não usa mais, Ele põe na prateleira. A igreja natural, ela pode manifestar dons, ela pode ter seus programas, ela pode ter seus rituais, seus serviços religiosos, suas ceias, seus lava-pés, seus programas sociais, etc. Porém, Deus nunca reconheceu uma organização, nunca. Um povo que se organizou, que renunciou à primogenitura. Deus somente reconhece a igreja que estiver alicerçada nos fundamentos apostólicos, que foi aquilo que o profeta restaurou, que é a tua bênção de primogenitura, está nesta mensagem. Aqui está a tua primogenitura, não renuncie isto, não misture isto com nada. Esta aqui é a tua herança.
Então, por que isto? Porque aqueles que se organizam, Deus não pode usar. Eles não estão comprometidos com Deus, não estão comprometidos com a sua palavra. Então, quando eles adotam um arrazoamento, uma doutrina, um dogma, eles passam a estar por conta própria. A igreja natural, ela vive por conta própria, ela não tem uma direção, não tem a liderança do Espírito. Eles estão por conta própria. Então, quando isso acontece, Deus não utiliza, Deus não tem mais utilidade para eles. Deus põe na prateleira. A igreja natural pode continuar crescendo em seu número, pode continuar crescendo em sua membresia, em número de membros, e adquirir até um status de reconhecimento e fora por muitos, e de respeito por outros, porém eles não podem ser despertados pelo Espírito, porque renunciaram à sua primogenitura. Mensagem Mombrana: mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? 18 de abril de 65. Eu vou ler isso aqui e encerro. Porque Deus nunca, em tempo algum, reconheceu uma igreja ordenada, uma igreja organizada, nunca. Ele nunca fez isto. E cada vez que o homem fazia uma organização, o Espírito de Deus saía e nunca mais retornava outra vez. Pergunte a qualquer historiador, ou você mesmo que é um leitor, nunca. Quando eles se organizavam, Deus deixava aquilo na prateleira, perdia a utilidade, não tinha mais liderança da coluna de fogo ali na vida deles. E é para ali que isto ia e permanecia dali em diante. Eles cresciam em membros, mas nunca despertados no Espírito. Pode se pregar, pode se esclarecer, pode usar todo tipo de argumento da Bíblia, das mensagens, eles não vão ser esclarecidos. Por quê? Porque suas orelhas já foram perfuradas. E alguns nem precisam de um jubileu para isto. Alguns nem precisam ficar 50 anos durante uma heresia com uma falácia. Parece que seus ouvidos já foram, suas mentes já foram cauterizadas pela mentira. Nunca, não mais. Moabe aqui é um tipo dos tais, porque eles eram uma nação organizada em sua própria terra, como em suas denominações. E lá eles tinham as suas próprias religiões. E a religião deles era a mesma religião que Israel tinha, muito parecido. E eles eram moabitas e criam no Deus Jeová, mas eles eram um grupo de pessoas organizadas. E agora, enquanto eles representam a igreja natural, Israel representa a igreja espiritual, em sua jornada. Agora, Israel não era uma nação organizada. Todo o tempo em que eles seguiram a Deus, eles eram independentes. Eles subiram, peregrinos, sem um lugar para ir. Seja onde for que a coluna de fogo ia, eles iam com ela. Eles não eram uma nação organizada. Eles tinham um organismo no meio deles, porque a circuncisão lhes deu isso sob o mandamento de Deus. Mas nunca uma nação organizada desta vez. Quando eles finalmente se tornaram uma nação organizada, foi aí onde eles falharam e rejeitaram o seu Messias. Amém. Então, que Deus nos ajude, queridos, a termos essa postura de viver uma vida separada. É isso que Deus está buscando da igreja espiritual desses dias. Que Deus nos ajude para que possamos muitas vezes ter que fazer um sacrifício, mortificar nossa carne, nossos pensamentos, nossos desejos, e não recear, não temer. Somos uma igreja pequena, somos poucos, e alguns estão crescendo. Mombrana disse, nesses últimos dias, a igreja, a noiva, ela está amadurecendo, mas ela está diminuindo em número cada vez mais. Mas a outra, natural, ela está crescendo. Por que isso? Porque misturaram. E é isso que eles querem. Mas a noiva genuína não precisa ser misturada. Ela não precisa de nenhum artificialismo, como eu disse, externo, carnal, para adorar e para viver uma vida separada para Deus. Esta mensagem é o suficiente para ela. Tem que ser suficiente para você. Tem que ser suficiente para mim. Amém? Digam graças a Deus. Nos coloquemos de pé. Vamos falar com Deus com uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, nesse tempo curto que aqui estivemos, Senhor, tratamos um pouco desse tema, que como o próprio profeta disse, Senhor, é difícil tratar dessas coisas, mas Tu disse através da Tua palavra que alguns rejeitariam a Tua palavra, rejeitariam a primogenitura e não seriam aqueles que poderiam revogar os seus próprios direitos, os seus próprios conhecimentos, suas próprias ideias para receber a Ti a Tua palavra. Então, Pai querido, aqui estamos pedindo em misericórdia, Senhor, sim,
pedimos que a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, guardando-nos, Senhor, livrando-nos de todo o entendimento errado, de todo artificialismo humano, Senhor, que podemos manter o Evangelho na sua simplicidade, que podemos, Senhor, estar aqui sempre velando pela Tua palavra, Senhor, assim como sabemos que Tu mesmo vela por ela para cumpri-la, que possamos fazer da mesma forma, a ter essa atitude como a noiva, como Tu exige da sua noiva para este dia, viver uma vida separada em santidade. Ajude-nos nisso, Senhor. Se temos falhado em alguma coisa, se temos tropeçado em alguma coisa, ajude-nos, endireita-nos, que as pedras de tropeço sejam removidas, para que os teus filhos aqui possam marchar vitoriosamente, para que Satanás seja envergonhado e derrotado, porque sabemos, Senhor, como foi assim no passado. Em toda a história da Tua igreja, ela foi perseguida por essa falsa vinha, por essa falsa igreja, pela igreja natural, a igreja carnal, as palavras do Teu profeta, mas nós sabemos que a Tua igreja tem sido sustentada até hoje. Ainda há testemunhos aqui nessa terra, Senhor, até quando o último dia chegar, quando aquele dia em que Tu vier para arrebatar o Teu povo, ainda haverá lá alguém para dar testemunho de Ti dessa palavra, vivendo uma vida separada. Ajude-nos, Senhor, ajude esta igreja aqui, Senhor. Ajuda a igreja, a família de São José, a viver uma vida separada para Ti, Senhor. Dê força aos Teus filhos, dê sabedoria. Sim, Senhor, não por força, não por persuasão humana, carnal, mas que o Teu Santo Espírito possa mostrar o caminho de dever para os Seus filhos, para que eles possam galgar nesse caminho e viver para Ti, porque é tão prazeroso servir a Ti, Senhor. Porque só o que temos colher é vitórias. Não há fracasso para a vida de alguém que rendeu sua vida para Ti. E nós sabemos que cada filho que está aqui ordenado para a vida será um vitorioso por causa do sangue do Cordeiro que repousa sobre nossas vidas. Nós descansamos em Ti e nós confiamos em Ti. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos do mal. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.